Diante da doutrinação nas escolas, para as crianças acharem, no final das contas, que o homossexualismo é natural e normal, depois da exposição do Santander Cultural, fazendo apologia à pedofilia, incentivando a zoofilia, a orgia, a promiscuidade sexual e vilipendiando objetos, imagens do cristianismo, vilipendiando a fé cristã, a fé da maioria do povo brasileiro, temos agora uma performance artística de um artista no Museu de Arte Moderna em São Paulo, onde ele se coloca completamente nu, diante de várias pessoas, e pais permitem que seus filhos toquem no mesmo, nesse artista nu. É isso mesmo. Chega a tal ponto que o artista fica excitado e jogam um lenço sobre a genitália do mesmo. Uma completa apologia à pedofilia. Um incentivo à erotização infantil. Este absurdo também aconteceu em solo brasileiro. E nós percebemos, nós estamos assistindo a esses horrores que estão sendo perpetrados para atacarem as nossas crianças, para minarem por dentro as famílias brasileiras, que em sua maioria são famílias de profissão cristã. O Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou um inquérito nesta sexta-feira, dia 29 de setembro de 2017, para investigar uma denúncia contra o Museu de Arte Moderna de São Paulo, localizado dentro do Parque do Ibirapuera, depois de imagens de uma criança interagindo com o artista nu viralizarem na internet. As imagens são impressionantes. Novamente, eu não tenho coragem de colocá-las nesse vídeo. Existe um momento, inclusive, em que o artista posa para uma foto em pé, completamente nu, com a genitália à mostra, e dá as mãos para uma mulher e duas crianças. Eu não sei se ele está dando as mãos para duas crianças e uma das crianças está dando a mão para uma mulher, mas essa situação absurda. Inclusive a imagem coloca uma tarja, se não me engano, verde fluorescente para cobrir os rostos das crianças e a genitália do artista. Essas imagens, vídeos também, viralizaram em toda a internet brasileira. O documento foi assinado pelo promotor Eduardo Dias de Souza Ferreira, da 15ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude. Nas imagens, uma criança com idade entre 5 e 6 anos, ao lado da mãe, toca a perna do artista que está deitado imóvel. A intervenção artística aconteceu nesta terça-feira, dia 26 de setembro, e fazia parte da exposição Labete. Em uma das salas do museu, o artista Wagner Schwartz se apresentava completamente nu, manipulando uma réplica de escultura em meio a coreografias em que o público é convidado a interagir com o artista. Segundo o museu, a apresentação inspirada no trabalho Bichos, de Lígia Clark, e integrava a programação do 35º Panorama de Arte Brasileira. Pode representar qualquer outra arte, mas mesmo assim não é arte. Continua sendo uma imoralidade e um incentivo a um pecado gravíssimo. As cenas causaram indignação de centenas de internautas que passaram a compartilhar as imagens. Políticos como Jair Bolsonaro, Marco Feliciano e o Movimento Brasil Livre criticaram a performance classificando-a como repugnante, inaceitável, destruidora da família e erotização infantil. Concordo plenamente. Diante da repercussão do caso, o Ministério Público abriu um inquérito civil que poderá resultar em uma ação civil pública ou um ajustamento de conduta contra o Museu de Arte Moderna. O MP determinou
que o museu preste informações sobre a performance e esclareça os critérios da classificação indicativa, que determina para qual público a exposição é voltada. O Ministério Público solicitou ainda que as empresas YouTube, Facebook e Google impeçam o acesso dos internautas aos vídeos da performance que estão circulando na rede. O Museu de Arte Moderna informou por meio de nota que a sala da performance sinalizava o teor da apresentação, ressaltando o que havia nudez artística. O MAN lamentou o que considera interpretações equivocadas do conteúdo da performance e condenou as manifestações de ódio que atentam contra a liberdade de expressão. O museu concorda que aquela expressão artística não é apologia à pedofilia, não está incentivando a erotização infantil. Novamente, usam a bandeira da liberdade de expressão para classificar um crime como arte. Porque, óbvio que eu não tenho todas as informações aqui e nem estou acusando ninguém de nada. Mas o que nós vemos com as informações que nos foram dadas, inclusive nos vídeos veiculados na internet, nós estamos vendo, no mínimo, uma mãe levando a sua filha de 5 ou 6 anos tocar em um homem completamente nu dentro de um museu, com a pretensão de chamar tal performance de arte. O que vemos aqui é, novamente, a incentivação à pedofilia e, como eu já falei, a erotização infantil. Em todo o mundo existe uma orquestração para a descriminalização da pedofilia. Isso começou quando, em todo o planeta, tentou-se desqualificar a homossexualidade como um transtorno mental ou como algo antinatural. Tentou-se também, anos depois, colocar a pedofilia como algo completamente normal, chegando ao cúmulo de tentar classificar como normal o relacionamento entre um menor e uma pessoa maior de idade, como se fosse, como podemos dizer assim, uma troca de conhecimento entre o maior e o menor no que tange às questões sexuais envolvidas. Já se tentou, há anos atrás, transformar a pedofilia em algo normal. E o que estamos vendo agora com estas exposições é justamente uma nova tentativa de minar a moral judaico-cristã, e não somente a moral judaico-cristã, todo ateu, inclusive, coerente e sensato, perceberá que isto é um atentado a qualquer tipo de formação que se queira dar a uma criança. Imaginem agora essas crianças que participaram de tal performance. Elas podem achar completamente natural um homem nu tocar nelas e vice-versa. Infelizmente, isso aconteceu em solo brasileiro. A liberdade de expressão ela é limitada pela liberdade do outro. Por exemplo, os crimes contra a honra, injuriar alguém que é ofender a dignidade de alguém, caluniar alguém que é imputar falsamente um crime a uma pessoa, e difamar, que é ofender a reputação de uma pessoa, pode ser a reputação profissional, pode ser a imagem pública daquela pessoa, continuam sendo crimes. E não é por causa da bandeira da liberdade de expressão que eu posso caluniar alguém, que eu posso injuriar alguém, que eu posso difamar uma pessoa. A liberdade de expressão não é um cartão verde para o crime ou para a apologia a qualquer crime. Devemos refletir sobre isso. Esse discurso vazio, esquerdista, baseado em argumentos falsos,
sustentando tal tipo de arte através da bandeira da liberdade de expressão, já é algo completamente batido e uma imensa desonestidade intelectual. No caso em questão, das duas, uma. Ou o museu é responsável, juntamente com a mãe, ou a própria mãe é responsável pelo incentivo à pedofilia e à erotização da criança. Porque colocar uma criança nessa situação, de 5 a 6 anos de idade, não importa a idade, basta que seja criança, beira a loucura. É inacreditável que estamos realmente falando de uma experiência humana, porque isso beira aos animais irracionais. Como disse o Padre Gabriel, da Canção Nova, se não estamos no fim dos tempos, estamos no seu ensaio. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Incentivo à pedofilia, zoofilia, erotização infantil. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Precisamos, no mínimo, sermos temperantes diante do que está acontecendo em nosso país. Um dos ministérios públicos, não sei se da esfera estadual ou federal, segundo vi na internet, já está querendo multar o Santander Cultural por ter suspendido a exposição Quer Museu. É isso mesmo. O Ministério Público, que deveria defender a sociedade quando a lei é completamente ofendida, está agora ameaçando de multa o Santander por não estar com a exposição Quer Museu, aquela mesma que já comentamos, que incentivou a zoofilia, a pedofilia, vilipendiou objetos da fé alheia, está ameaçando de multar o Santander enquanto tal exposição não for reaberta. Está lá na segunda carta de Timóteo, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. É o que está acontecendo hoje em dia. Ateísmo, comunismo, teologia da libertação, feminismo, ideologia de gênero, fábulas, histórias baseadas em argumentos falsos que estão disfarçadas de teorias encharcadas de sabedoria e de um certo cientificismo, quando na verdade, como o próprio texto já diz, não passam de fábulas que afastam o ser humano da sã doutrina de salvação, a ponto dessas pessoas não suportarem mais ouvir o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, nós temos cristãos que estão aplaudindo tais exposições, usando a bandeira da liberdade de expressão, usando a bandeira de um desenvolvimento honesto de sexualidade dos seus filhos, usando argumentos falsos, argumentos fabulosos para
promoverem, como nós vimos em Gálatas, as obras da carne. Ou nós somos do Espírito Santo, caminhando com Jesus Cristo, ou nós praticamos as obras da carne. E para finalizar, tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Meus irmãos, vamos lutar contra esse estado invertido da ordem das coisas, onde o poste urina sobre o cachorro e não o contrário. Sejamos cristãos convictos e cada um, ao seu modo, se manifeste contra essas bizarrices que estão acontecendo em nossa sociedade. Bem, gente, fique com Deus, desculpe qualquer coisa, compartilhem e até o próximo vídeo.